Olha só, em entrevista à TV Globo, o ex-juiz Sérgio Moro disse que está pronto para ser... Para ser o quê, Paulinha? Vamos ver. Vocês vão responder e interpretar o que anda dizendo Sérgio Moro. Ele esteve ali conversando com Pedro Bial, no Conversa com Bial, e falou sobre muitos assuntos. Então vamos pegar aí cada assuntinho que o Moro abordou, começando com o Bolsonaro. Ele disse o seguinte: eu tinha expectativa do presidente ser mais estadista. Fiz o máximo que eu pude, até o momento que me foi retirada a possibilidade de continuar o governo e foi aberto aquele inquérito. O que foi gravado naquela reunião ministerial, aquilo é bastante revelador. Todo mundo que assiste aquilo viu o que estava acontecendo. Fique calma, Adrilha, você vai poder comentar ao final aqui. Também temos comentários de Moro a respeito de Lula. Olha o que ele disse sobre o ex-presidente Lula. Eu nunca tive uma questão pessoal com o ex-presidente Lula. Eu fiz meu papel de juiz. O que nós vimos durante o governo dele foram os maiores escândalos da história. O mensalão não foi julgado por mim. Foi descoberto um esquema de compra de votos para apoiar o governo federal. E quem era o presidente da época? A Petrobras foi dia e noite saqueada como nunca antes na história desse país. Isso não é mito, não é ficção. Temos provas e reconhecemos o maior esquema de corrupção da nossa história. Muita gente se perguntando a respeito do STF, foi uma coisa que o Adriles deu falta, Zoe, também no discurso ali do Moro, quando ele entrou para o Podemos. Na entrevista com o Bial, ele falou sobre isso. Houve mudanças no STF. Eu tenho grande respeito por Luiz Fux. Acho um grande homem público, mas, infelizmente, nos últimos anos, o STF ajudou a enfraquecer o combate à corrupção. E tudo isso acaba confrontando o sentimento de justiça com criminosos sendo soltos. E o povo brasileiro pensa, mas espera aí, não existe justiça? Não existe verdade? A verdade é uma só. Não acredito em fatos alternativos. E aí, será que estamos falando com um candidato à presidência ou ainda não? Vamos à fala de Moro ali no Conversa com Bial. Eu estou preparado para assumir a liderança de um projeto de governo e certamente não estou sozinho. Me sinto pronto para liderar. Nós estamos construindo um projeto consistente. Se o povo brasileiro tiver essa confiança, seguiremos adiante. E o Moro, inclusive, na entrevista, comentou que o ex-presidente do Banco Central, o Afonso Celso Pastore, faz parte aí desse grupo que ele me parece estar reunindo para discutir os rumos econômicos do Brasil. É presidente ou não é, gente? Essa é uma boa pergunta, não é, Vinícius Moura? A pergunta é que eu já tenho a resposta, Paulo Matias. Eu também. É presidente. De 18 mil reais. Eu sou igual o Moro. Se ele está falando, o que ele está fazendo? Ele está falando Eu vou que ele te está falar. pronto para ser presidente. Deixa eu te falar uma coisa. Fale. Quem é o candidato à presidência da República que em novembro de 2021 diz que eu não sou candidato? Todos. Praticamente todos. Ninguém anuncia candidatura. Exatamente. Ninguém anuncia a candidatura, certo? E nem muito menos que não vai ser candidato em novembro de 2021. Porque a lei também não permite, né? A gente Sim, tem que ter essa lei exato. boba, O que o Sérgio Moro está tentando fazer visivelmente é jogar para cima o seu nome, fazer com que haja uma certa mobilização para verificar o que lá na frente pode vir a acontecer. Paulo, por que você é tão contra a candidatura do Moro? Quer ganhar 18 mil. Eu quero ganhar dinheiro. É óbvio, pô. Mas o seu interesse pessoal vale mais do que o bem do país, Paulo Matias? Bem do país, irmão. Bem do país é quando bem do todo país mundo é o fica bem. Dória ou é o Moro, Paulo? O bem do país, Adriles. Deixa eu te falar um negócio. Eu não tenho problema nenhum em responder isso. O bem do país é não ter Lula nem Bolsonaro no ano que vem. Esse é o bem do país. Esse é o bem do país. Já tá começando a campanha. Vocês querem ver o Brasil avançar? Tira esses caras. Então só tem um candidato possível. Olha só a campanha subreptícia. caras. Tira Bolsonaro, tira Lula, Moro não será candidato. Quem Não, eu que acho sobra? engraçado Quem que o Adriles sobra? fala que eu faço campanha subreptícia. Ele faz o que aqui pro Bolsonaro? Eu faço campanha pela Paulo, vida. mas Eu assumo. O Adriles Quando é você vai campanha assumir? exclusiva. Mas por que eu preciso Quando você vai assumir o assumir, negócio? Paulo? Já ataquei o Bolsonaro, já ataquei o Lula, já ataquei Dória. Eu sou pela realidade do Pois Senhor. eu falo, eu faço realidade. campanha pro Bolsonaro. Eu falo aqui abertamente. Não faça, Fale Zoe. pra você. Não, Fale Zoe, você. não. Aqui nós não temos a Dória. função de fazer campanhas, Zoe. Nós temos a função de não influenciar as estamos aqui pra pessoas que campanha. estão nos Não, quando assistindo. ocorrer risco de Essa é a um corrupto diferença. como o Lula tomar o É poder, mostrar justamente faço as nossas avaliações e não fazer disso daqui um curral eleitoral. Eu acho um entendeu? mérito a Zoe Esse é o ser sincera, porque tem gente que faz e não é sincero. Então diz abertamente.
Agora, pavor de pensar que o Lula na pode Adriles ganhar. agora. Você está me Que cutucada na Adriles. o mais importante, outros que eu não vou dizer o nome. O mais importante. Não é do Morning. Não é do Morning, não. Só Não é do Morning. Não é do Morning. Só sobrou eu e a Adriles. Não é do Morning. Eu só sei o seguinte, se o Paulo tá falando que o cenário ideal é nem Lula nem Bolsonaro, só há um candidato possível. Quem? Você acha que é O Sérgio Moro. Quem disse? Ele é o Você acha único que o possível Dória não de é vencer os dois. Quem que sobra, quem Não, que sobra? Adriles, O Dória eu tenho não uma concorda. questão Dória. financeira. O Paulo quer Dória. Eu tenho uma questão Rodrigo financeira Pacheco. com Posso fazer uma Não pergunta? chega. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Houve uma notícia ali, na mesma notícia que contava que o Moro estava se preparando, fazendo curso de oratória e tal, dizia que o Moro tinha se reunido com vários candidatos que teriam vontade aí de fazer essa tal da terceira via, menos o Ciro, que já se lançou candidato, e que nessa reunião, nesse almoço, a ideia era esperar chegar bem perto, entender quem crescia mais nas pesquisas e que aí essa pessoa que crescesse mais seria a terceira via e os outros desistiriam da candidatura para entrar. E que nesse mesmo almoço o Dória falou: esqueçam, eu sou candidato. Eu não vou participar dessa então, isso aí, não. Diego, Todos vão O que ficar vocês nessa. acham, Todos gente? ficam nessa. Ninguém vai crescer, ninguém vai crescer. Então vai até ter meados de terceira, julho, quarta e quinta agosto. via. E sabe A por campanha quê? só vai E pegar sabe por fogo quê? em junho, julho, agosto. Então Fala, todo mundo vai ficar Jorginho. nessa onda de projeção de época. Fala. E sabe por quê? Porque o cara que neste momento, o pré-candidato, o pretenso candidato, que neste momento disser, não, eu estou disposto a abrir mão da candidatura se eu não for o primeiro, ele, ao dizer isso, ele já vai ser considerado carta fora do baralho. Pelo menos a visão que eles têm. Eu nem sei se isso é verdade, mas acho que é a visão que impera. Eles têm que dizer a todo momento que eu serei candidato e que eu vou vencer. Claro, óbvio. Porque quem Isso é para de dizer estratégia. isso, Claro. quem para de dizer isso já é visto como um perdedor. Agora, Paulo, eu acho a sua hipótese sobre o Moro possível. Sim, ele só tem a ganhar se bancando como um possível candidato, se mostrando como possível candidato e lá na frente decidir. Opa, acho que numa presidência não vale a pena, vou para o Senado, vou para algum outro cargo. Mas, Ele está dito fazendo isso, campanha. Exato. Dito isso, ele está se cercando de pessoas como o economista Afonso Celso Pastore, que é um cara sério, é um cara com visão de país, é um cara que entende os problemas brasileiros, sem bravata. É liberal um cara... ele, Joel? É liberal. Liberal no grande sentido. Liberal assim, não é Paulo Guedes ou Joel? Não é um panfletário. É mais Não é um liberal panfletário. Paulo Guedes É mais liberal que o Paulo ou Guedes. Joel É mais Pinheiro liberal da que o Paulo Joel Guedes. ou O liberal Joel Paulo não é, Guedes? não ele é nada liberal. Ele é mais liberal que o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes não é mais um liberal. Ele está ali pelo um projeto de poder apenas. Então ele é mais liberal que o Paulo Guedes, tem consciência dos desafios da política e da economia brasileira. Portanto, é alguém que, se o Moro quiser se cacifar para presidente, é alguém que ele traria junto. Não é alguém para estar junto de um senador. Muito um senador não tem um time Turma. econômico de peso assim. Turma, vamos voltar então no nosso assunto que estava repercutindo aqui, Vini. Sabe aquele... Para sua tristeza, né, Paulo Matias? Não, é que Sérgio as pessoas Moro. estão falando o Deprimido. seguinte, pô, Sérgio mas por que Moro. você torce contra a candidatura do Sérgio Ganhar Moro? 18 Por uma mil. questão financeira. Mas eu acho que ele tem uma ligeira, Não é só ligeiro isso. afeto pelo seu passado tucano. Você não precisa negar. Meu Deus, o nariz vai crescer. Não precisa negar, não nega. Paulo Ele Guedes nunca é negou, legítimo. Pela elegância, pelos cabelos bem penteados de falar João uma Dória. coisa, Tem uma coisa Drilinho. afetiva aí. Drilinho, Vamos lá, né, deixa Paulo? Pelo nó falar da uma gravata. Nós Nó da apostamos, Adriles. Nós apostamos. Você acha que eu vou torcer o quê? Para que eu fique mais Mas pobre a e sua você mais aposta rico? tem uma origem afetiva. Não, a uma minha aposta torcida tem subliminar. a minha aposta tem uma análise de fatos que se comprovarão no ano que vem. Agora, o Adriles cobrou do Moro, naquele discurso dele de filiação, críticas ao STF. E agora no Bial ele fez, né, Adriles? Muito leniente. Falou que nos mesmo. últimos então anos não o Olha, STF vamos não lá, bateu. vamos lá. Não, Nunca tá vamos- bom STF o bastante. Vamos lá, Nunca vamos tá lá, bom. vamos Quer que fazer ele uma fale o quê? Que análise tem que apurada. A invadir o crítica STF? do Bolsonaro hoje em dia ao STF é ótima. Tá isso? ótimo. Você... Ele tem que chamar caminhoneiro pra matar o Não, mas STF. O que você quer que ele fale? Peraí, calma lá. O presidente Bolsonaro não criticar o STF, ele faz exatamente em nome da defesa da economia, e economia é comida no prato brasileiro. Se ele cria É por causa da fome, é por causa da isso aí. fome. Se ele cria uma Tá certo. conflagração Ah, que bom. entre os poderes, sendo que o STF já se tornou uma espécie de ditatoga do país, ele cria uma crise institucional, mais uma, e eventualmente o Congresso já está de cócoras, o presidente já está sendo chantageado pelo STF, e o STF se tornou o poder ditatorial, não é nem moderador do país. Agora, o que o Moro faz nessa entrevista é, ele centra esforços no combate e nas críticas a Bolsonaro,
Porque Bolsonaro, ele acha, aliás, que vai tomar votos de Bolsonaro, uma vez que tomar votos de Lula para Moro é praticamente uma tarefa impossível. Falou do Lula. Ele fala de maneira incisiva. Deixa eu falar. Falou que foi o maior escândalo da história. Ele fala de maneira incisiva e acerba contra Bolsonaro, um governo que ele sabe que não foi corrupto, mas ele tem razão. Quando o Moro fala que o Bolsonaro desfigurou o pacote anticrime, que tentou incluir o esdrúxulo pacote o esdrúxulo juiz de garantias. Tá ouvindo? Eventualmente, realmente, por causa de Flávio Bolsonaro, Bolsonaro foi muito leniente em relação ao combate à corrupção. Isso é fato histórico. Mas o que Moro esquece oportunamente de fazer é o seguinte, oportunisticamente fazer é o seguinte: Bolsonaro foi um agente passivo dessa leniência em relação ao combate à corrupção, uma vez que não tenha sido corrupto ele mesmo e nem seu governo. Agora, o agente ativo que desmoronou, que fez desmoronar a Lava Jato, que lançou fezes sobre seu nome, Sérgio Moro, que soltou Lula, que soltou bandidos, que desmontou o combate à corrupção, o agente ativo é o STF. Só que o STF não tira e não coloca votos a ninguém. Então o Moro, ainda que pese... Peraí, deixa eu completar. Ainda que pese o seu heroísmo do passado, ele está sendo, de certa forma, oportunista e covarde de não atacar o principal problema de combate à corrupção no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Rápida. Por que toda vez que você faz um comentário, você pega na caneta e a caneta estoura na sua mão, como aconteceu exatamente Era agora? esse o comentário profundo? Não, dá uma olhadinha. Olha o estado olha como ficou a sua mão, Adriles. Eu sou um homem tenso. É que ele se entrega, né? Ele se entrega no comentário. Agora, perguntem para a Polícia Federal se o Bolsonaro, de fato, ajuda ou atrapalha o combate à corrupção. Exonerando, inclusive, delegados que fazem o seu trabalho. Bolsonaro não só deixou roubar no seu governo, porque deixou, comentou, não? Como a CPI deixou claro, você também, você comenta o quanto pode, cada um aqui comenta, cada um aqui tem a liberdade da expressão. E mesmo com o STF, Agora o Moro está criticando corretamente, cada um pelo que fez. O STF não tomou várias decisões que facilitaram a impunidade no Brasil? Mudaram, sem motivo algum, a interpretação sobre a prisão em segunda instância. Isso ainda lá em 19. Por que ele não fala de maneira assim? Acabou de falar na entrevista, mas acabou de falar. De maneira leve, Bolsonaro não enfraqueceu o combate à corrupção. O Lula não teve envolvido no maior escândalo de corrupção da nossa história. O Moro usou essas palavras na entrevista. Então não tem essa. Ele está indicando onde tem agora, tá? Ele não defende que o caminhoneiro invada o STF, mate todo mundo, mas ele tem criticado exatamente cada um pelas suas responsabilidades. Não com um discurso meio extremista e conspiratório. Conversando justamente sobre o assunto do momento, certo, Vinícius Moura? Sérgio Moro, candidato. Aí você até botou a mão no bolso agora, que você sabe que você vai ter que preparar, né? O corpo fala. O corpo fala. Olha a expressão física de Paulo Matias. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira, justamente conversando sobre Sérgio Moro. Batendo aquele papo, né? Ficou faltando o nosso comentário de Zoe Martínez, que eu pedi antes do intervalo comercial para analisar e ouvir o que o Adriles estava falando. Porque a pulada de barco está acontecendo. Pulada de barco. Eu sempre estou navegando do mar. Não, ele não tá. Nesse comentário que ele fez, não foi pulada de barco, não, de muro. Tem umas coisas que eu concordo com ele, sim. Quais? Não, na questão do Flávio. Flávio roubou. Você também vai pular? Não sei. A polícia que tem que investigar, o Ministério Público. Tem que investigar, então. Tem que ser investigado, com certeza. Era augustiano. Então não é pulada de barco, é ser, né, sensato. Bom, sobre o Morito, vamos lá. Nesse eu tô com o Tucaninho aqui. Eu concordo com o Tucaninho. Seguinte, o Moro, a retórica dele tá melhorando, ele tá mesmo esforçado e tá dando tudo de si para se lançar na política. Agora, tenho minhas dúvidas. Eu tô igual ele, porque ele mesmo não sabe se vai para presidente ou se vai para o Senado. E eu tô igual. Eu não sei se ele vai para presidente ou para Senado. Então não decidi ainda a minha posição em relação a isso. Mas uma coisa é certa, ele
quer ganhar. Ele precisa entrar na política, né, para se proteger. Disso não temos dúvida. Então, esse jogo que ele está fazendo está mais do que certo. Está testando aí as possibilidades e vendo se vai ter chances como presidente. Ele não vai se lançar a presidente vendo que não tem chance. E aí perder o mandato como senador, que como senador tem grandes chances de ganhar aqui em São Paulo, porque lá no Paraná tem o Álvaro Dias, que é o paizão dele na política. O Moro é o seguinte, ele é odiado pelo PT. O PT e a esquerda. A esquerda odeia o Moro. A direita, mais do lado do Bolsonaro, que é a grande maioria, não gosta do Moro, chama o Moro de traidor, não pela forma como ele, não porque ele saiu do governo, porque qualquer um tem o direito de falar, não quero mais continuar aqui, mas pela forma que se deu essa saída e na hora, né, que ele abandonou o barco aí com a pandemia e ignorou completamente o que os governadores e o STF estavam fazendo com a população, mandando prender dentro de casa, fechando o comércio. Então, essa ala da direita, que é a grande maioria, está contra a candidatura do Moro. E tem a outra parte da direita, que é uma minoria, eu vejo como minoria, que ainda apoia o Moro por causa do combate à corrupção e tudo mais, que ele está agarrado nessa pauta para tentar se eleger. Só que só com essa pauta, eu acho muito difícil o Moro ganhar a eleição. Porque ele está começando agora justamente a mostrar o que ele pensa sobre vários assuntos. Pois é. É importante. Falou um pouco de economia agora, por exemplo, no encontro no Conversa com o Bial. Quando ele traz os economistas, enfim, que ele dialoga, enfim, tudo isso você vai formatando e vai mostrando o que é o Sérgio Moro. Né? Existe uma camada do eleitorado, uma classe média alta, que eventualmente não está tão ideologizada, que tem uma certa ojeriza às diatribes e aos exageros do Bolsonaro. E tem exatamente uma rejeição ostensiva à corrupção do Lula, que ele pode crescer. Aí sim é o caminho da terceira via. O meu ponto é que esse extrato da sociedade é muito pequeno. É 10, 15, no máximo 20% da população. 20 já então, tem chance, hein? 20? Ele tirar votos do Bolsonaro já é uma temeridade. Boa parte do eleitorado de direita, 90%, está com o Bolsonaro. Não tem um espaço para essa direita liberal limpinha. E, eventualmente, esse eleitorado ideologizado também não afeta esse terço que é sedimentado no Lula. Então, as chances de crescimento deles são ínfimas. O que eu gostaria, e o que eu acho que o Moro deveria fazer, é aproveitar essa candidatura para, principalmente, defender o legado da Lava Jato, defender o legado do seu papel de herói, que combateu realmente a corrupção de alto escalão em todas as esferas do poder no Brasil, mas até o momento ele está fazendo uma estratégia eleitoreira, de dizer que um governo não corrupto foi comparando emenda parlamentar com mensalão, coisa que ele sabe que não existiu, e eventualmente tentando tirar votos do Bolsonaro, que é uma coisa dificílima de fazer. Ele pode prejudicar o seu legado de herói, simplesmente se transformando num candidato que eventualmente tem pouquíssima chance de ser eleito presidente da República e não combater o verdadeiro inimigo autoritário da nação, que é o Supremo. Eu vou te falar uma coisa que você vai gostar, Paulo. Só um minuto. Você vai gostar. Diatribe significa o seguinte: na Grécia Antiga, é uma dissertação crítica que os filósofos faziam acerca de alguma obra. É uma crítica severa e mordaz. Só colocando a tecla popular é uma coisa mais acerba. Joel Pinheiro da Fonseca, o que você vai falar que eu vou gostar? Você vai gostar dessa, Paulo. No primeiro turno, o Moro tem mais chance do que o Dória de conseguir os votos que iriam para o Bolsonaro e chegar no segundo turno. Então, ele parte de uma situação melhor. Mas pensando num segundo turno contra o Lula, o Dória teria mais chance do que o Moro. Né? Porque o Moro tem uma rejeição muito grande de todo mundo que pensa em votar no PT, mas que não ama o PT. Mas por que, eu vou ficar feliz com isso? Vocês querem que o Bolsonaro saia do segundo turno? É impossível, gente. Pelo amor de Deus. Olha, sonho de uma noite de verão. Isso é projeção da projeção da projeção. Olha que tem sonho que se concretiza, hein? Olha que tem sonho que acontece. Não tem chance. Olha que tem sonho que acontece. O Moro tem uma candidatura para se colocar contra aqueles que destruíram o seu legado. E quem destruiu não foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Supremo. Todos o Supremo Tribunal Federal. Turma, deixa eu falar uma